Olá a todos, bem-vindos a mais uma classe de espanhol. Sou Cindy. Oi, gente, bem-vindos a mais uma aula de espanhol. Sou Cindy e hoje nós vamos aprender sobre os pronombres personales. Isso, sobre os pronomes pessoais no espanhol. Galerinha, assim como no português, os pronomes pessoais têm a mesma função. Eles servem para substituir o nome, sejam eles próprios ou comuns, relacionados a pessoas dos discursos. Essas palavras nós usamos quando queremos nos referir a nós mesmos, que é a primeira pessoa, o ouvinte, a segunda pessoa, e os demais, que são a terceira pessoa. Tá? Vamos aí para a nossa tabela, onde nós vamos aprender cada um dos pronomes. Lembrando, né, que temos os pronomes no singular, no plural, no feminino e no masculino. Então vamos começar pelos pronomes no singular. Vamos ter primeira persona del singular, que é a primeira pessoa do singular, yo. Yo significa eu. Yo. Eu falo yo, gente, mas vocês vão ver aí em outras regiões diferentes sotaques, como por exemplo, esse yo pode ser falado yo, sho, jo. Então, eu prefiro falar yo, mas vocês podem ficar à vontade para escolher o sotaque de vocês que vocês vão gostar mais, tá certo? Fiquem à vontade em relação a isso. Então, yo significa eu. A segunda persona del singular, a segunda pessoa do singular, tu. Tu com acento, tá? Tu. A terceira persona del singular, vamos ter ele, ella, usted. Então, ele, ella, ela, usted, que no caso é você, mas é formal, tá certo? Lembrando, gente, o ele, pronome, tem acento, e o ele, artigo, não tem acento. Então, é isso que difere os dois, tá? Para não confundir. Então, quando vocês virem o ele sem acento, é o artigo, e o ele com acento é pronome, que é ele, tá bom? E agora vamos ver a parte do plural, tá? A primeira persona del plural, a primeira pessoa do plural, vamos ter nosotros, nosotras. Nosotros masculino, nosotras feminino, que significa nós, tá certo? A segunda persona del plural, vosotros, vosotras, que seria o tu, tá? É como se fosse o plural do tu. Então é vosotros, vosotras, para feminino. E la tercera persona del plural, ellos, ellas, ustedes, ¿sí? Él no singular, ellos no plural. Ella no singular, ellas no plural. Usted no singular, ustedes no plural. Então é ele, eles, ela, elas, ustedes, no caso é você, vocês, tá certo? A nível de curiosidade, galera, eu trouxe uma informação da RAI. O que é RAI? É a Real Academia Espanhola, que é a Real Academia Espanhola, né, traduzindo literalmente. O que é isso, professora? É uma instituição cultural dedicada à regularização linguística entre o mundo hispanohablante, ou seja, esse mundo hispanohablante são os países que falam a língua espanhola, tá certo? E o que a RAI nos diz em relação aos pronomes? Usted, que é a terceira pessoa do singular, que eu já falei para vocês que é a maneira formal, usted é usado como isso, como um tratamento de cortesia, de respeito. Mas nos países da América Latina, em alguns países, usted ele pode ser usado não só tanto formal como informal, não só no formal. Ele pode ser usado nas duas maneiras, então isso vai depender do contexto e do relacionamento dessa pessoa. Então vamos ver, eu trouxe alguns exemplos das formas mais usadas de alguns países. Por exemplo, na Espanha, na maneira informal, a gente vai ver muito eles falando tu e vosotros. Tu e vosotros. Então, vosotros é como o plural de tu, tá certo? Então, tu e vosotros na maneira informal. Já na Argentina e Paraguai, nós vamos ver vos e usted, tá? Vos e usted. Outra curiosidade, gente, esse vosotros é muito usado na Espanha, já que na América Latina a gente usa mais os te. E na grande parte da América, né, dos países aqui da América Latina, também vamos ter vos e os te. E na maneira formal, no tratamento formal, todos eles nós vamos ver os te ou os tedes. Então assim, não tem como errar, né? A gente programa logo isso, que os te é formal. E que vai ter alguns países que tanto tu como os tedes vão ser informais e vai depender da relação entre essas pessoas, do contexto. Mas, de forma bem fixa, assim, o te é formal, é um tratamento formal, tá então, certo? Gente, o que seria esse vos que eu acabei de apresentar aqui para vocês? Gente, quando nós usamos o tu, a segunda pessoa do singular, que significa tu, você,
né? Dependendo, por exemplo, aqui no Brasil, dependendo da região, vamos ouvir tu ou você, mas está se referindo à segunda pessoa, não é mesmo? Então, quando a gente vê muito esse fenômeno no espanhol, o uso do tu, esse fenômeno é chamado de tuteu. Tuteu é o uso do tu, tá certo? Tuteu é o uso do tu. Então, tutear, tuteu, é o uso do tu. Isso ocorre principalmente na Espanha e em grandes partes, né, na maioria dos países aqui da América. Mas existem países em que o uso é do vos, ele é sobre o tu. Bom, o vos é como se fosse uma outra maneira de dizer tu, tá certo? Então esses países, como podemos dizer assim, eles aderiram o vos em vez do tu. E o nome desse fenômeno é chamado bosseu. Então, a partir do momento que eu uso bois em vez do tu, eu estou bosseando. Então, bosseu. Então, o uso do tu é tuteu e o uso do bos, bosseu, certo? E a gente vai ver muitos países aderindo a esse fenômeno, como Argentina, Paraguai, Chile, uma parte da Bolívia, Guatemala, El Salvador, Peru, Venezuela. Então, a maioria dos países da América Latina usa o bos, tá? Então, isso é uma curiosidade para vocês não se confundirem, ficarem, nossa, por que eles estão usando o bos? Então, isso é um fenômeno chamado bosseu, que se refere também à segunda pessoa do singular, tá ok? Enquanto tu é tuteu, o bos é bosseu, mas está se referindo à segunda pessoa do singular, tá ok? Hoje nós vamos aprender também um pouco de vocabulário, e hoje eu trouxe para vocês o vocabulário de las profesiones, ou seja, as profissões. No espanhol nós pronunciamos las profesiones, profesiones, tá? Não profissiones, professiones. Na tabela de vocês, na verdade no material de vocês tem uma lista enorme de profissões, porque eu quero que vocês tenham um máximo de material, né? Tem aí, nossa, de tudo, vocês podem ver, onde vocês vão aprendendo com o tempo. Não precisa memorizar todas as profissões, isso vocês vão aprendendo com o tempo, com as atividades, né? E vai entrando na mente de vocês. Então, é interessante a gente saber como eu posso perguntar a profissão de alguém em espanhol. Pedir informação sobre a profissão de alguém. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas perguntas que é usada na língua espanhola. Como, por exemplo, essa divisão, tá? Na maneira formal. Vamos começar pela formal. Na verdade, nós podemos perguntar: a que se dedica usted? Ou você simplesmente não precisa falar usted. A que se dedica? E a pessoa vai dizer a profissão dela, tá? Soy abogada. Soy médica ou soy médico. Ou ela pode simplesmente dizer: me dedico a psicologia, me dedico a matemáticas, me dedico a qualquer uma das profissões. Qual é sua profissão? Qual é sua profissão? E a pessoa vai responder da mesma maneira: mi profissão é tal. Mi profissão é reportero. Mi profissão é vendedor. Então a pessoa vai dizer em que ela trabalha. Como também, que hace usted? Que hace usted? É uma outra maneira também de você perguntar a profissão de alguém, o que essa pessoa faz, a atividade que ela exerce. Em que trabalha? Em que trabalha? E temos também estudia ou trabalha. Então, se a pessoa for estudante, ela vai dizer estudio, sou estudiante. Ou se a pessoa dizer que trabalha, ela vai dizer a profissão dela. Certo? E na maneira informal, nós vamos ter as seguintes construções. A que te dedicas tu? Lembra lá quando a gente estudou sobre os saludos, que geralmente o tu, o verbo vai ter um S no final e o te não? Então, enquanto no formal é a que se dedica, no informal vamos ter a que te dedicas, ok? Lembra disso, tá bom? A que te dedicas? Também, qual é tu profissão? Qual é tu profissão? Como também, que haces tu? No formal é que hace, no informal, que haces tu? Ou solamente, que haces? Estudias ou trabajas? Estudias ou trabajas? Ou em que trabajas tu? Ou solamente, em que trabajas? Certo? Então, essas são algumas formas de você perguntar a profissão de alguém. Tá? Você pode usar qualquer uma dessas para perguntar. Então, vocês têm a maneira formal, se você não tiver intimidade com alguém, dependendo da situação que você estiver, que você precise ser formal, você vai escolher uma dessas formais para falar. E informal, enquanto você tem intimidade com alguém, a situação for uma situação normal, sem ter muito, você não precisa agir com tanto respeito. Diversas formas de perguntar a profissão de alguém, tá certo? Gente, de forma geral, o masculino
das profissões, né, das palavras, terminam com O. E o feminino nós vamos só mudar o O pelo A. Exemplo, abogado, que significa advogado, tá no masculino, então no feminino vai ser abogada, abogada. Então, advogado, advogada. Tá? Alguns mudam, como por exemplo, ator vai ser atriz no feminino, tá bom? Então, como tem outros também onde não mudam, vai ser a mesma palavra para os dois gêneros. Exemplo, deportista masculino, deportista feminino também, que significa atleta. Não tem diferença de gênero, gente. Tá certo? Eu quero já recomendar para vocês, já que eu citei aqui na aula sobre a RAI, a Real Academia Espanhola, dentro desse site existe um dicionário, onde ali vocês podem colocar qualquer palavra que vocês tenham dúvida, ou verbo, enfim, vocês não sabem o significado. Se vocês colocarem lá, vocês vão achar o significado exato dessa palavra, como também os outros significados que ela podem ter dentro de uma frase, dentro de um contexto, porque vai ser muito comum a gente ter o significado de uma palavra como ela é, mas dentro de um outro contexto, dentro de uma frase, ela já pode mudar o seu sentido. E a RAI, o dicionário que está na RAI, ela ajuda bastante. Tem um aplicativo também que vocês podem baixar pelo Play Store, e eu tenho ele no meu celular, ele me ajuda bastante, tanto principalmente com verbos, tá? Que a gente vai estudar, mas de antemão eu já quero deixar para vocês, baixem esse aplicativo. Ele não é muito pesado, tá? Ele é super leve, tá até atualizado. Vocês podem colocar qualquer palavra que vocês tenham dúvida, né, do espanhol, enfim, que lá vai aparecer. Se for verbo, a conjugação desse verbo em todos os tempos, tá? Como também o significado deles. Então é isso, eu quero deixar essa recomendação para vocês, porque vai ser muito importante, né, já que vocês estão começando a estudar a língua espanhola, a ter um tradutor, tá bom? A ter um dicionário com vocês. Então foi essa minha recomendação de hoje, espero que vocês tenham entendido a aula. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá? Façam as atividades, estudem, e a gente se vê na próxima aula. Besitos! Hasta!